Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras à roda, sombras em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai cercando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Gostaria de saudar aos colegas pastores, pastoras, a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pelo canal do YouTube. Hoje estaremos falando do artigo 10 de religião do metodismo histórico, das boas obras, a parte de número 2. Mas antes, ouçamos o que nos diz a palavra de Deus. No livro de Efésios, o capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Palavra do Senhor. Vamos ainda também fazer a releitura em nossos cânones desse artigo, o de número 10.
assim nos diz: posto que as boas obras, que são o fruto da fé e seguem a justificação, não possam tirar nossos pecados, nem suportar a severidade do juízo de Deus, contudo são agradáveis e aceitáveis a Deus em Cristo, e nascem de uma vida e verdadeira fé, de uma viva e verdadeira fé, tanto assim que uma fé viva é por elas conhecida como a árvore o é pelos seus frutos. Queridos irmãos e irmãs, de acordo com esse artigo 10 de religião do metodismo histórico, nós observamos a expressão importante das boas obras. Como já tínhamos falado no programa anterior sobre a questão, né, do fim ou da finalidade, e agora também sobre a maldição, gostaríamos de dizer que esse segundo ponto, né, visto segundo o aspecto da identidade, né, como a maldição. E o texto bíblico que nos fala sobre esse tema nos expressa a seguinte verdade, lá em Gênesis 3, 17, 18 e 19. A palavra do Senhor assim nos afirma: e Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do teu rosto você comerá e do seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Palavra do Senhor. Aqui nós observamos o porquê desta maldição relacionada à questão das obras. Ao surgimento do pecado, né, que é um ato de desobediência, e esse ato de desobediência ele traz uma mudança na visão geral da obra da criação. E o trabalho ele passa, dentro dessa visão, a ser visto como uma fadiga, como uma frustração, como um castigo, como uma maldição, e não mais como uma responsabilidade exercida com prazer, com satisfação, com amor. Assim era visto o trabalho antes do pecado da desobediência. O trabalho ele deve ser visto desta forma, né, como uma forma de responsabilidade, de prazer, de satisfação, de amor, porque do fruto do nosso trabalho nós tiramos não apenas o sustento, mas modificamos e abençoamos e somos mordomos e mordomizas do Senhor, cuidando das coisas ao nosso redor. Então o trabalho ele foi visto agora como um castigo, como uma frustração, como uma maldição. Portanto, isso mostra, né, a natureza não mais submissa à vontade humana. E essa visão permissiva da obra humana, ela vai tomando força no contexto bíblico, como as expressões obras das trevas, ou obras da carne, ou obras más. São expressões que nós começamos a ver que começa a existir depois do pecado da desobediência. Logo depois a gente vê, né, Caim matando Abel, e a gente vê tantas outras consequências que são obras das trevas, da carne,
ou obras más, malditas. Então, a palavra de Deus, ela nos traz essas afirmações. Por isso, haverá então a necessidade de se interpretar estas obras de duas formas: obras da lei e obras da fé, que surgem com o objetivo de romper com tais maldições e restaurar o ser humano, a sua harmonia com a criação, com a natureza e com o Criador. Primeiramente, as obras da lei. O Senhor, através da lei, tentou restaurar o seu povo. Nos lembramos do versículo bíblico que diz que a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Isso não foi muito possível, porque a lei era dura de se cumprir. Jesus veio e cumpriu a lei no meu lugar, no seu lugar, no lugar da humanidade. E através de Jesus houve então a manifestação da obra da fé para a minha, para a sua e para a nossa salvação, né? Assim então, meus queridos irmãos e irmãs, nós observamos que essa visão bíblica, ela é passada a todos e todas, quando as obras da fé, elas são necessárias, né, para trazer a nós a salvação através de Jesus Cristo. Lemos, né, na palavra de Deus para você, o texto de Efésios, que nos lembra que nós somos salvos pela graça. É uma dádiva, é um presente de Deus a salvação. E aqui afirma, né, que isto não vem de nós, é dom de Deus. E afirma a palavra de Deus que não vem de obras, não vem de obras, mas, né, é algo da bênção, da graça, do presente de Deus contemplando a todo ser humano. Que não significa que as obras não são importantes e relevantes, como vamos ver a seguir, né? Então, a salvação, ela é uma ação da graça de Deus a nosso favor, né? Ela não exclui a presença das boas obras, mas faz-se necessária a presença, né, das boas obras no sentido de testificar ou de testemunhar aquilo que Jesus fez na nossa vida. Ora, se Jesus me salvou, se Ele me libertou, se Ele transformou a minha vida, agora, consequentemente, eu não vou ter mais a prática de obras más, de obras da carne, mas eu vou produzir obras boas, eu vou produzir obras que glorifiquem o seu nome. Isso é uma testificação e um testemunho. E nós, metodistas, cremos, né, em dois momentos que são muito relevantes e importantes para nós, que são os atos práticos de piedade e os atos práticos de misericórdia. Os atos práticos de piedade é a vida, né, de leitura e estudo da Bíblia, da palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. É também a vida de oração, de orarmos, de buscarmos desenvolver um relacionamento, um diálogo com o nosso Deus, onde falamos, Ele ouve, e onde Ele fala e nós também ouvimos. A vida de jejum, a participação na ceia do Senhor, que testifica a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com a igreja e a nossa comunhão com o próximo. E também a participação nos cultos. É muito importante, se você serve ao Senhor, se você foi salvo pelas obras da graça de Deus, participar também do culto. Isso é algo importante para nós metodistas. Assim então, meus queridos irmãos e irmãs, também temos os atos práticos de misericórdia. Os atos práticos de misericórdia, eles são identificados através da vida de solidariedade, de serviço e amor ao próximo.
é o lado que nós expressamos o nosso amor a Deus, expressando o nosso amor ao próximo. Lembre-se do que disse Jesus: eu estava nu e me vestistes, estava com sede e me destes de beber, estava preso e fostes visitar-nos. Então, todas as vezes que nós fazemos a qualquer um dos pequeninos, nós estamos fazendo ao próprio Jesus, né? As obras demonstradas aqui, através desses atos de misericórdia, elas alcançam o coração das pessoas pelo amor de Deus na nossa vida, que também transborda para a vida do nosso irmão e da nossa irmã, e que tem como objetivo gerar a conversão, né? A mudança radical desse ser humano. Então nós, quando socorremos alguém que está drogado, alguém que está embriagado, alguém que está enfrentando alguma luta ou alguma dificuldade, nós não socorremos essa pessoa somente para livrá-la daquele problema, mas também temos o objetivo de que esta pessoa seja transformada pela graça de Deus. Não é uma ação social por ação social, mas é uma ação social que visa a conversão, a mudança, a transformação. Não há vantagem nenhuma em fazer uma ação social sem a conversão como objetivo. Se assim fosse, os espíritas fazem melhor do que nós. Mas nós não damos pão a ninguém para dar somente pão, mas para levar o pão da vida, a salvação em Cristo Jesus. Assim então, meus queridos irmãos e irmãs, nós observamos que muitas vezes temos uma falha doutrinária em duas teologias que estão sempre presentes na vida da igreja. A teologia progressista, que visa apenas ajudar as pessoas sem a presença da conversão, a ação social por ação social, e a teologia carismática, que visa apenas cuidar do espírito, da vida de oração, de leitura, de estudo da Bíblia, mas não se cuida do próximo, das pessoas ao redor. Nenhuma teologia, nem outra teologia correta. Ambas têm falhas e precisam ser revistas na nossa vida. Aliás, o grande problema são os rótulos na igreja. É muito importante que você seja alguém crente em Jesus, cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus, que leia a Bíblia, que ore, que jejue, que tenha os atos práticos de piedade, mas que também tenha os atos práticos de misericórdia, que socorra o órfão, a viúva, o necessitado, que realize a obra de Deus para levar a salvação, a conversão em Cristo Jesus. Assim então, meus queridos irmãos e irmãs, nós não podemos fazer uma coisa ignorando a outra, mas atos de piedade e atos de misericórdia caminham juntos, são como uma moeda que só tem valor se tem ambos os lados não adulterados. Não podemos adulterar a presença e o poder de Deus na nossa vida. Temos que ter atos de piedade e atos de misericórdia. Não podemos somente ter um ou somente ter o outro. São como uma moeda que tem que estar íntegro, sem estar adulterado em ambos os lados, ok? Assim então, meus queridos irmãos e irmãs, eu diria que muitas vezes nós somos atrapalhados por estas teologias que invadem a igreja e por pensamentos que infelizmente trazem contradições na vida da igreja. Eu terminaria contando uma história. Alexandre o Grande, certa feita, ele estava em um campo de batalha e encontrou-se com um soldado, e esse soldado, ele não havia ido à guerra porque diz que o seu exército era 3 vezes menor
do que o exército do inimigo. E com medo, ele não foi na guerra. E Alexandre o Grande virou para esse soldado e perguntou: soldado, qual é o seu nome? E ele disse: Alexandre. Alexandre olhou para ele e disse: olha, soldado, ou você muda de atitude ou muda de nome. Porque ele, Alexandre o Grande, honrava o seu nome. E nós, como metodistas, temos que honrar o nosso nome de metodistas, mas, sobretudo, de cristãos, de filhos e filhas de Deus. Sabemos em quem temos crido e estamos certos que Ele, Jesus, é poderoso para fazer infinitamente mais. Ou nós honramos o nome de Jesus, ou nós mudamos de igreja. Que Deus nos abençoe. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos por tua palavra, que a tua bênção esteja presente com cada um de nós e que possamos entender o que é boas obras, que ela não salva ninguém, mas ela testifica e testemunha da tua presença transformadora na vida de cada cristão. Que a tua bênção esteja presente com este teu filho, com esta tua filha, transformando este lar, esta vida, esta família, e através da transformação deste teu filho e desta tua filha, muitas outras vidas possam ser alcançadas, e se for por uma ação social de amor ao próximo, que essa ação social leve Jesus como Senhor e Salvador, transformador das vidas, que possamos honrar o teu nome e estarmos dispostos a te glorificar. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Deus te abençoe, uma boa noite, um bom descanso, em nome de Jesus. Amém. Louvai a Deus soberano, Senhor, porque é filho. Louvai o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia, e com amor vos defende, abençoa a porfia. Lembrai também que o Onipotente vos vem fazer feliz companhia.